Sou o professor Fábio Lima, faixa preta 2º grau do professor Carlos Liberi e proprietário da Grace Barra Mogi Guaçu. Vim aqui hoje para contar um pouquinho da minha história e de como o PCI me ajudou e vem me ajudando, no dia a dia a reconstruir e fazer minha escola prosperar. Então, no final do ano de 2015, eu dava aula na Grace Barra Campinas do professor Liberi e surgiu a oportunidade de eu comprar a escola aqui em Mogi Guaçu. Eu resolvi encarar, mesmo sabendo que a escola tinha alguns problemas financeiros e de padronização, porque na época eu pensava que seria muito fácil eu corrigir esses problemas, dando aula numa escola modelo e tentando replicar esse padrão de excelência e comportamento numa escola já pré-estabelecida. Então eu vim para cá e resolvi encarar esse desafio. No começo eu sofri bastante resistência, em relação à uniformização, em relação à padronização, em relação à divisão de currículos, Mas eu tive alguns facilitadores também na época, que foi a identificação de lideranças na minha equipe positivas, que eu aprendi muito no PCI na época. Isso me ajudou a criar uma equipe muito coesa, muito forte, e abolir o sistema de cobrança de graduação, que era uma prática bem comum aqui na cidade e também na academia. E principalmente foi ter explicações lógicas para a metodologia, para a divisão dos currículos, que é tão bem passado para a gente nos PCIs, Então tudo tem um porquê, tudo tem um motivo e tudo tem um estudo em cima. Então você conseguir passar isso para o aluno, os porquês dessa metodologia, te ajuda demais nesse trabalho. Nessa época, também eu lembrava muito da conferência de 2015 em Campinas, onde a gente ouviu do mestre Carlinhos e do professor Márcio Feitosa, como a Grace Barra, no princípio, quando começou a padronização, foi para os Estados Unidos para poder consolidar essa padronização e depois, com ela já consolidada, voltou no Brasil para fazer essa implantação, porque era muito mais fácil criar no lugar onde as pessoas não tinham vício, para depois voltar e conseguir padronizar. E isso também me motivou bastante no começo, porque era muito difícil você tentar mudar alguma coisa que já estava em curso. Foram 10 meses de muito trabalho, No começo foi bem complicado, mas pouco a pouco, naquele trabalho de formiguinha, a gente foi conseguindo mudar a cabeça das pessoas em relação à informação, à metodologia, a tudo mais, e a academia começou a encorpar. A academia começou a crescer e começou a melhorar. Nessa época eu ainda dava aula em Campinas, então tinha que me dividir entre a escola de lá e a escola daqui, tinha 70 quilômetros de distância entre uma cidade e outra, mas estava conseguindo levar tudo bem. Já no final de 2016, no final de outubro, comecinho de novembro, aconteceu uma tragédia natural aqui na cidade, teve uma tempestade muito forte. A Grace Barra Mogi Guaçu, ela ficava situada num galpão, numa das partes mais altas da cidade. Então, o epicentro dessa tempestade foi exatamente em cima da Grace Barra Mogi Guaçu. Então, essa tempestade levou praticamente o teto todo do galpão. Então, a academia alagou por inteiro. A viga que sustentava o telhado, que é uma viga de ferro muito grande, essa viga caiu em cima do tatame. Então, pensando por esse lado, poderia ter acontecido uma tragédia muito grande. Isso foi no horário da tarde que não tinha aulas, podia estar tendo uma aula de crianças, por exemplo, e essa viga cair no meio do tatame e ter ocasionado uma tragédia. Então, nesse ponto, não foi uma tragédia, às vezes foi um empurrão, como disse o professor Liberi na época. Às vezes a vida te dá um empurrão, só que nesse empurrão você vai para cima, você melhora. O que aconteceu? Na época eu fiquei extremamente desolado, tinha pensado em desistir sim, em largar tudo, mas eu recebi muito apoio dos alunos da academia, de alunos que eu tive em Campinas, de alunos que nem eram mais meus alunos, de professores de diversas Grace Barras. As pessoas, eu nem sei porque eu fiquei tão atordoado na época, mas eu sei de muitas pessoas que fizeram rifa de kimono, rifa de rash guard, e começaram a me mandar recursos. Muita gente dispôs do recurso mais precioso que a gente tem, que é o tempo. Então muita gente se locomoveu até Mogi Guaçu, que não é perto, para me ajudar. Os alunos fizeram um mutirão
Então a gente conseguiu em pouco tempo limpar toda aquela sujeira, ver o que dava para aproveitar, o que não dava para aproveitar. E, se não me engano, em 2 a 3 semanas a gente já estava tendo aulas num outro endereço, que na verdade é mais centralizado, num prédio mais moderno, mais bonito. E as aulas já voltaram num período curto de tempo, graças à ajuda de todo mundo. Esse é um ponto muito interessante, porque me marcou demais, que é um dos 3 valores fundamentais da Grace Barra, que é a irmandade. Então, eu não tenho nem palavras para expressar o que aconteceu na época. Eu recebi ajuda de muita gente que eu nem esperava, gente que foi minha aluna, gente que eu nunca tinha tido contato antes, professores de Grace Barras distantes. Então isso me marcou demais. Hoje a Grace Barra Mogi Guaçu está completamente estabilizada. Já penso para o futuro abrir uma segunda escola. E é o que eu deixo a lição para vocês. Acreditem no sistema, acreditem no PCI, estudem realmente o PCI com afinco, porque o PCI nada mais é do que um manual para o sucesso. Se você seguir aquilo ali direitinho, se conseguir agregar uma equipe forte, se você impactar na vida das pessoas à sua volta, porque isso é muito importante, né? Eu acredito que eu tenho impactado na vida das pessoas à minha volta para eu receber toda essa ajuda que eu recebi, e até hoje venho recebendo essa ajuda aqui dos líderes da minha equipe que estão aqui comigo para o que deve. Então, se você conseguir seguir isso à risca e acreditar realmente, a coisa vai para frente, a sua escola vai prosperar e você vai conseguir superar esses obstáculos que todo mundo tem, é só saber como lidar com eles. Então eu deixei meu depoimento, espero que seja motivador para todos vocês e até a próxima. Aproveitem o PCI.